Olá, pessoal! O livro Eventos Finais da Ellen White. Estamos fazendo uma série. Hoje estamos na parte 13. E no final do capítulo 9, eu não poderia deixar de destacar essa declaração de Ellen White sobre o que deve fazer ou não no domingo. Pois muito tem dúvidas, a esse respeito, quanto ao sinal da besta, se eles podem estar trabalhando ou não, para no domingo, porque muitos têm medo de, se não trabalhar no domingo, estão recebendo o sinal da besta. Então, vamos ver o que a Ellen White declara aqui sobre este assunto. Primeiro, não manifestar provocação. Os que compõem nossas igrejas têm traços de caráter que, se não forem muito cuidadosos, os levarão a se sentir indignados, porque, devido a informações falsas, será tirada sua liberdade de trabalhar no domingo. Não fiquem irados por causa dessa questão, mas levem tudo a Deus em oração. Só Ele pode refrear o poder dos governantes. Não tomem atitudes precipitadas. Que ninguém se vanglorie insensatamente de sua liberdade, usando-a como desculpa para fazer o mal. Mas, como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito. Amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Esse conselho deve ser de real valor para todos aqueles que foram levados a situações difíceis. Não se deve manifestar coisa alguma que denote provocação ou possa ser interpretada como maldade. Então, nessa questão do domingo, há irmãos que não conhecem a verdade e que guardam o domingo como dia santo. Ellen White aqui diz para que não fiquemos com raiva dessa questão. Alguns, podem se sentir indignados, de não trabalhar no domingo por causa de uma mentira, um falso mandamento, que muitas pessoas, pregam, e por isso guardam o domingo como dia santo, E muitos, podem se vangloriar por saber a verdade, e usar isso, para tratarem os outros com desprezo, E isso, para, muitos podem usar esse pretexto, para fazer o mal, para ficar desprezando as pessoas, Mas Ellen White, diz que o povo de Deus, nós que somos cristãos, povo de Deus, devemos manifestar amor e respeito, Isso é um verdadeiro cristão, aquele que respeita o próximo e ama o próximo. E isso a gente faz, para honrar a Deus, e a Jesus. E também, nunca, devemos levar a situações, de provocação, para que não seja interpretada, como sendo uma coisa, uma maldade, da nossa parte. Nunca devemos provocar as pessoas, nunca, porque isso poderia ser interpretada como como maldade, E os filhos de Deus não devem, ser interpretados como pessoas más, mas sim pessoas que amam o próximo e que amam a Deus. Esse é o verdadeiro discípulo de Deus. Segundo, abster-se de trabalhar no domingo. Em relação aos estados do Sul, a obra nessa região precisa ser realizada de forma mais sensata e cuidadosa possível, e da maneira pela qual Cristo agiria. O povo logo descobrirá o que cremos a respeito do domingo e do sábado, pois eles farão perguntas. Então poderemos dizer-lhes isso, mas não de tal modo que atrai a atenção para o nosso trabalho,
Não precisamos abreviar nossa obra por trabalhar no domingo. Muitos, então, nos farão perguntas a respeito do domingo e do sábado. E podemos lhe dizer-lhes, sobre o que cremos, sobre a verdade, que está na palavra de Deus. Mas não dando atenção ao nosso trabalho, no domingo, pois isso, poderia causar, uma provocação, um escândalo, poderia escandalizar, Então, aos poucos, ao falarmos a respeito do domingo e do sábado, mostrando-lhes a verdade na Bíblia, e não ficar destacando o nosso trabalho no domingo, Esse é o conselho, que a Ellen White nos dá aqui. Terceiro, abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Viu, gente? Trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. A gente, por trabalhar no domingo, de não trabalhar no domingo, não quer dizer que a gente vai receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for feito algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar trabalho missionário genuíno. Viram, gente? Porque tem alguns lugares, que vai ser muito forte a perseguição, as pessoas trabalharem no domingo, que não deverá trabalhar nesse dia. Então, a gente fique tranquilo, e a gente pode realizar outros trabalhos, missionário, puro. Então, muitos talvez podem achar que se não trabalhar no domingo, recebe a marca da besta. Então, vocês viram aqui que isso não é verdade. Aqui, 4. Se eles viessem até aqui e dissessem, vocês devem parar o trabalho, inclusive as gráficas no domingo, eu não lhes diria, mantenham as impressoras em movimento, viu? Pois o conflito não é entre vocês e Deus, Então, a gente não deve provocar, as pessoas trabalhando no domingo, Se eles disserem, não façam isso, porque a gente está provocando, e fazendo o contrário, Porque isso, seria uma barreira, faria uma barreira entre a gente e eles, e a gente não poderia, eles não ouviriam a gente falar sobre a verdade, sobre qual dia que Deus, santificou para que sejasse guardado. Então, não busquemos trabalhar no domingo, para provocar as pessoas. Sejamos pacificadores, com amor, e amor é que ganharemos, essas pessoas para Cristo. Lembre-se que o conflito não é entre vocês e Deus. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos, que idolatram o domingo, fazendo esforços evidentes para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia, a fim de demonstrar independência. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como dia para mostrar a lavagem de roupa. Então, não devemos, a gente às vezes temos vizinhos que idolatram o domingo, e a gente não precisa ficar ali mostrando nosso trabalho ali no domingo, As irmãs, que escolheu o domingo para lavar as roupas, para demonstrar aos seus vizinhos, Então, não é assim que a gente vai levar a verdade a elas, Isso só lhe mostraria, como uma provocação, uma falta de respeito para eles. Assim, eles entenderiam, que isso poderia ser uma falta de respeito, uma implicância da nossa parte, e não é verdade, A gente deve mostrar
a verdade, né, na palavra de Deus, o que Deus diz. Então, né, o que devemos fazer no domingo? Empenhar-se em atividades espirituais no domingo. Procurei responder a essa pergunta quanto ao que deve fazer no caso de serem decretadas leis dominicais. Então, a luz que me foi dada pelo Senhor numa ocasião em que esperávamos justamente essa crise que parece estar aproximando, agora foi que, quando o povo fosse compelido a observar do domingo, os adventistas dos 7 dias, mostrassem prudência deixando seu trabalho comum nesse dia, dedicando-se a atividades missionárias. Então, né, o que podemos estar fazendo no domingo, né, são atividades missionárias, né, para que a gente não fique aí, né, escandalizando as pessoas, né, que muitas pessoas são sinceras ao guardar, né, o domingo, né, pois ainda não conhecem a verdade. Desafiar as leis dominicais apenas fortalecerá a perseguição imposta pelos fanáticos religiosos. Não devemos lhes dar oportunidade alguma de nos chamarem de violadores da lei. Antes, né, a gente não deve ficar mostrando que somos violadores da lei, né, mas sim cumpridores da lei de Deus, né? Então, aqui, ninguém receberá o sinal da besta pelo fato de mostrar que compreende a sabedoria de manter a paz por meio da abstenção de trabalho que constitua ofensa. Então, ninguém vai receber o sinal da besta, né, por estar ali deixando de trabalhar simplesmente por manter a paz. 8. O domingo pode ser empregado para desenvolver vários ramos de trabalho que farão muito em proveito do Senhor. Podem ser realizadas nesse dia reuniões ao ar livre ou em casas de família. Pode-se fazer trabalho de casa em casa. Os que escrevem podem dedicar esse dia para redigir seus artigos. Sempre que possível, que sejam realizados cultos aos domingos. Tornem essas reuniões bem interessantes. Cantem verdadeiros hinos de reavivamento e falem com firmeza e poder do amor de Cristo. Então, tem várias coisas, vários trabalhos, né, que a gente pode fazer, né, e que não vão escandalizar, né, o povo, né, que não conhecem a verdade ainda. Levem os estudantes para reuniões em lugares diferentes e realizem obra de médico missionário. Eles encontrarão as pessoas nos lares e assim desfrutarão de uma valiosa oportunidade para a apresentação da verdade. Usar o domingo dessa forma será sempre aceitável ao Senhor. Viu, gente? Então, a gente pode usar o domingo para apresentar às pessoas a verdade, né? Então, muito interessante. Aqui, a beleza da verdade evidenciada pela oposição. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Toda objeção levada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habitará seus defensores a apresentar seu valor às pessoas. Então, quanto mais, né, gente, eles buscarem invalidar a lei de Deus, né, mais a lei de Deus vai ser ali, né, um alvo, né, um ponto, né, da gente estar demonstrando ela, né. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Então a verdade, né, ela é luz, né, e ela vai brilhar mais e mais, né, ao passo que a mentira vier. Essa época em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o sábado, autêntico em contraste com o falso. O Senhor e sua providência está muito à frente de nós,
Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Assim, os diligentes da nação poderão ter atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. Enquanto eles buscarem anular a lei de Deus, né, mais melhor, né, vai ser para dar testemunho da palavra de Deus, né, em favor do verdadeiro sábado, né? Eles ali farão, né, darão a oportunidade da gente estar demonstrando, né, o verdadeiro sábado, o verdadeiro dia do Senhor, o verdadeiro dia santo que Deus estabeleceu no quarto mandamento. 9. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarão à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos. Então, muitos, né, vão estar tendo essa oportunidade de escolher, né, obedecer à palavra de Deus ou renunciar, né, a verdade, né, que é a palavra de Deus. Talvez ainda nos seja permitido viver entre as pessoas, comprar e vender e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos a lealdade a Deus, isso nos dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e do controle das consciências humanas. Então, às vezes, né, a gente vai perder, né, aqui neste mundo, né, alguns direitos, né, dados pelos homens, né, por obedecer, né, antes a Deus, né, do que a eles. Mas o povo de Deus reconhecerá o governo humano como um sistema estabelecido por determinação divina e por preceito e exemplo ensinará a obediência a ele como dever sagrado. Enquanto a sua autoridade for exercitada em sua legítima defesa, esfera de ação, mas quando suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. Claro, né, a palavra de Deus está acima de qualquer palavra, né, de homens, né? Deus está acima. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou o Estado, né? Muitos vão ter que tomar essa decisão, né, de seguir ou assim diz o Senhor ou assim diz a igreja ou o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas das autoridades terrestres. Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo, se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perdem o céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar, melhor passar fome do que mentir. Conclusão, então. Antes obedecer a Deus, né, do que aos homens. Então, né, meus irmãos, fiquemos, né, com a palavra de Deus, né, porque essa é eterna, essa é a que nos dará, né, a vida eterna, né. Este mundo aqui é passageiro, né, então busquemos olhar para o assim diz o Senhor e não assim diz a igreja ou o Estado ou qualquer homem